aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridissá, arte e aprovação no vestibular. Boa noite, caros internautas. Estamos no nosso último aulão antes da nossa primeira prova do Enem, prova de linguagens e humanas. E vai aqui um recadinho especial, tá, gente? Lembrando que os portões serão abertos meio-dia, às 12 horas. E a prova começa às 13h30, porém, os portões, eles fecham às 13 horas, tá bom, gente? 13 horas, os portões fecham, tá certo? Então, não queiram virar meme, por favor, tá certo? E hoje nós temos um aulão aqui, ó, tô aqui já no ritmo de aulão, viu, pessoal? A gente falando de aulão, né? O nosso aulão é amanhã, né? Então, e já fica todo mundo convidado aí para o aulão, tá certo? Mas hoje estou aqui com dois grandes mestres, tá certo? Professor Alfonso e professor Sérgio Feitosa. Por favor, professor Sérgio. Muito boa noite, Cássio, boa noite, Alfonso, a todos os internautas que estão nos prestigiando nesse momento e a quem esperamos, né, Alfonso, poder corresponder à altura das suas expectativas. Espero que tenhamos um excelente momento de resolução de questões, mas também de troca de energia e também de muita, digamos, empatia, né, Alfonso? É sim. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Uma semana que foi bem intensa, né? E a gente trabalhou bastante, vocês estudaram bastante. E a gente está fechando aqui essa semana de muito conhecimento e, se Deus quiser, vai ser uma noite bem proveitosa para vocês, prazerosa também, para que vocês possam revisar conteúdos que a gente estudou ao longo do ano. E, se Deus quiser, no domingo, a gente poder fazer uma boa prova, gabaritar aí o nosso tão esperado Enem 2026, tá? Professor Sérgio, podemos iniciar com você? Vamos lá. Pessoal, então, quem está com o nosso material nesse momento pode acompanhar a questão de número 5, ok? Ela fala o seguinte: sendo, pois, de duas espécies a virtude intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino, a intelectual. Por isso requer experiência e tempo, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, onde ter se formado o seu nome por uma pequena modificação da palavra hábito. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Com efeito, nada do que existe, naturalmente, pode formar um hábito contrário à sua natureza. Aristóteles vai dizer isso no seu famoso Ética a Nicômaco, daí a expressão Ética Nicomaqueia, que equivale à Ética Aristotélica, ou simplesmente Nicomaqueia. A ética revela um estudo feito pela filosofia que, conforme exposto pelo texto, revela o que Aristóteles considera uma visão lógica, letra A partir da redução dos hábitos a um silogismo. B, ontológica, uma vez que condiciona a moral à essência. C, teleológica, porquanto apresente uma finalidade racional. D, teológica, em virtude de sua fundamentação escolástica, ou fenomenológica, pois reduz os valores a uma consciência. Bem, pessoal, dessas assertivas, a correta, o gabarito, é a letra C de casa. Porque você sabe que a ética aristotélica é dotada de uma finalidade. E quando falamos sobre Aristóteles, falamos sobre um dos filósofos mais importantes para quem vai se submeter à prova do Enem. Porque Aristóteles é um dos 5 mais cobrados, além de Descartes, além de David Hume, Maquiavel e Kant, traçando uma estatística, tá?
que possa ser que influencie muito essa preparação da gente. O Aristóteles, ele é um dos 5. Então, a filosofia de Aristóteles é uma filosofia que é sistemática. Ele vai sistematizar o saber, ele vai entender que o conhecimento ele tem uma unidade. Então, a biologia, a química, a física, a matemática, a metafísica, a retórica, tudo isso, enfim, tem, segundo Aristóteles, um sistema. Aristóteles valoriza muito a natureza, tanto enquanto cosmo, quanto em relação ao homem, que tem uma natureza, porque ele compõe essa natureza, tá? A natureza, na verdade, pessoal, segundo Aristóteles, ela tem no homem uma extensão. Aristóteles é o cara que vai desenvolver uma ética teleológica, repito, uma ética dotada de finalidade. Isso vai de encontro à ética kantiana, porque a ética kantiana é deontológica, é focada no dever, e a política aristotélica entende que o homem nasceu para isso, o homem nasceu para ser político. O papel da política é a criação de leis que sejam justas. Aristóteles entende que a mimese é positiva, a arte é catarse, a arte tem um aspecto, então, positivo, e a lógica aristotélica, que não vai ser na questão a resposta, a letra A não é a resposta, pessoal, porque os hábitos, eles não são um simples silogismo. Silogismo, pessoal, é um raciocínio que parte de uma verdade universal para uma conclusão específica. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. E a ética aristotélica, que não vai contra a lógica, mas não se reduz a um silogismo. Então, a letra A está falsa, assim como também a letra B de bola está falsa. Porque, muito embora o Aristóteles ele tenha uma ontologia sistemática que une a matéria e a forma, não é bem o foco da questão, que é ética. O foco da questão é ética, ética teleológica. Letra D de dado, falsa, porque essa ética aristotélica não é que ela é teológica, muito menos escolástica, porque a escolástica ela vai surgir, pessoal, só lá na Idade Média, na verdade, com Santo Tomás de Aquino, o maior de todos os aristotelistas, um gênio da metafísica, mas lá no século XIII. E a letra E de escola, pessoal, fala de fenomenologia, que também é uma corrente importantíssima, mas que só vai surgir lá no século XIX, com filósofos como Edmund Husserl, Max Scheler, Merleau-Ponty e outros tantos. Então, pessoal, eu queria aproveitar essa questão para, além do que foi falado, acrescentar para vocês que quando falamos sobre filosofia, em termos de Enem, não custa salientar, falamos de uma filosofia que se divide em 2 fases. Essas fases são a clássica, na qual você pode acrescentar os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, e temos a helenística, onde você pode acrescentar o epicurismo, o estoicismo, por exemplo. As 2 são antigas, mas uma é meio que, não vou dizer o oposto, mas diferente, tá? Ambas têm uma perspectiva de felicidade, mas enquanto a clássica é mais voltada à metafísica, a helenística é mais voltada à matéria. Ela é antimetafísica. Enquanto a clássica é mais voltada à política, a helenística é mais voltada ao indivíduo. Então, pessoal, um papo reto, como se fala hoje em dia, para a gente poder fechar essa questão número 1 e número 5 e passar para o Alfonso aqui a palavra. Pré-socráticos são os primeiros filósofos, os pais do Logos. Pré-socráticos introduzem a ideia da razão na filosofia. Sofistas, professores de retórica, mudam o eixo filosófico para o homem.
relativistas, para eles cada um é cada um. Sócrates, o pai da ética universal, inatista, acredita que o que sabemos já está em cada um de nós. Ele é inatista. Entre seus discípulos destaca-se Platão, um dualista que tem foco na política e que vai unir essas duas vertentes pela epistemologia, também natista. Aristóteles, já falamos sobre ele há pouco. Estes, pessoal, são os tópicos que podem ser contemplados na parte de clássica. Helenística, pessoal, poderia acrescentar cinismo, ceticismo, mas realmente o forte dessa fase é o epicurismo, não confundir com o hedonismo, que vai dizer que a felicidade está ligada ao prazer, à aponia, a não sentir dor, e a mais importante de todas, que é o estoicismo. O estoicismo, que vai ter várias faces históricas, Spinoza é um estoico moderno. Então, diz que ser feliz é aceitar aquilo que não depende de você. Certo, pessoal? Essa filosofia antiga é, acima de tudo, uma filosofia ontológica. O que é ontologia, professor? O estudo da essência. A busca por uma substância, podem ser duas. E também epistemológica. Professor, o que é epistemologia? É o estudo do conhecimento, que pode ser inato e pode ser empírico. Essa ética aristotélica que eu falei há pouco, lembram-se? É teleológica. Não lembro o que é isso, professor. Dotada de finalidade. Pode falar o que é metafísica, professor? Cara, ao pé da letra, tudo aquilo que existe, mas que, grosso modo e via de regra, está além da física, ok? Então, isso aqui é o panorama daquilo que eu acredito que nós temos que revisar e, na hora da prova, colocar nas questões com leveza, tá bom? Alfonso, meu amigo, é com você agora a palavra. Valeu, Sérgio. Vamos nós. Gente, a questão que eu escolhi para vocês aqui, para a gente iniciar nosso estudo, foi uma questão de funções da linguagem. É um assunto que a gente encontra sempre na prova do Enem, então seria imprudente a gente não falar sobre função da linguagem de novo, né? Então, assim, a gente precisa ir para a prova domingo sabendo das 6 funções da linguagem que a gente estudou durante o ano, né? Durante várias questões a gente fez isso também no nosso momento de revisão também, então a gente quis colocar uma questão aqui para a gente reforçar isso aí. E a questão diz assim: na canção temporal de Lágrimas, de Rio Negro e Solimões, predomina a função emotiva da linguagem. Então, ele já disse qual é a função que está predominando. A gente falou sempre isso também, que nos textos existe uma função que predomina. Então, que ele deixou claro que era a função emotiva. Pois o eu lírico centra-se, na expressão de sua dor e de seus sentimentos mais íntimos. A presença da função emotiva, nesse caso, contribui para que o texto. Então, é uma questão que ela vai trabalhar não só com as características da função emotiva, mas também com a parte da interpretação do texto. Diante disso, a gente vai ler o texto, a gente poder chegar na resposta correta. Quando a saudade chega, sofre o coração. A vida vira um mar de dor e solidão. O mundo é só tristeza e recordação. Felicidade presa nas garras da ingratidão. O amor vai embora, a sorte fecha o tempo, lembrança fere a alma, o peito e o sentimento. A luz do amor se apaga e as trevas é um tormento. Coração pede, implora, grita e chora. Sozinho, tudo é sofrimento. Toda noite, um temporal de lágrimas o rosto invade. Coração no peito pede liberdade. Pensamento, aos poucos, me deixando louco de saudade. Toda noite, sem destino, sem saber o que fazer, eu e a solidão falando de você, tentando entender a razão e o porquê de lhe perder. Então, você percebe que é um texto que traz uma ideia de um sofrimento, de uma saudade por algo que não está mais presente. E eu queria só fazer uma correção aqui com vocês. Esse porquê que nós temos aqui no último verso, ele é para ser junto com acento. Porque esse porquê junto com acento, ele equivale à palavra motivo ou à palavra razão. Só um minuto. Vou corrigir aqui para vocês. Ok? Só ajeitar aqui. Então, esse porquê aqui, você coloca esse porquê junto com acento. Ok? É isso. Vamos agora para a nossa questão, que nós temos os seguintes itens.
Letra A. Estabeleça um contato direto com o interlocutor, caracterizando a função conativa. Lembrando que a função conativa, ela também pode ser chamada de função apelativa. E o foco dela vai ser o quê? A segunda pessoa que nós vamos chamar aí, no caso do interlocutor. Então, há um direcionamento ao interlocutor, os verbos do imperativo, uso do tu ou uso do você, vai depender do que o autor do texto fez. Mas você percebe que existe um direcionamento ao leitor, existe essa preocupação, né, com o interlocutor. Quando ele testa o canal de comunicação, aí a gente tem outra função. Eu quero falar das funções da linguagem para vocês também. É o que a gente conhece como a função fática, né? Qual é a função fática? É aquela que ela testa o canal de comunicação para saber se a comunicação ela vai fluir, se ela vai acontecer. Então, perguntas como tudo bem, como vai, expressões de saudação, bom dia, boa tarde, um oi, né? Quando você tem uma entrevista que você faz uma pergunta que a outra pessoa também responde, porque parte da ideia é que eu estou perguntando e eu espero uma resposta. Então, quando tem esse vai e volta, né? Tem uma pergunta, espera-se uma resposta, o que é que nós temos aí? Existe a função fática, está testando o canal de comunicação. Na letra B, nós temos privilegie informações referenciais de modo a informar sobre o término do relacionamento. Essas informações referenciais, elas fazem menção àquela função que nós chamamos de função referencial. A função referencial, ela está muito ligada, ela está conectada com a questão da linguagem objetiva, da linguagem técnica, da linguagem verdadeira, né, da informatividade, que não é o caso aqui. A gente percebe que o texto ele está trazendo uma linguagem metafórica, o texto está trazendo uma subjetividade, ele se deixa levar pelas emoções. Então, não tem essas informações referenciais, que é mais ou menos o que também diz na letra C, que a letra C diz assim, descreve objetivamente a relação perdida. Não é objetivamente a relação perdida. Ele não contou como foi que foi esse término. Ele faz de uma forma subjetiva, de uma forma emotiva, como é que há essa separação, de como é que há esse término, né? Como é que eles não estão mais juntos, de alguma maneira. Então, não tem uma objetividade, ao contrário, existe uma subjetividade aí. E a letra D fala assim, evidencia a preocupação do autor com o código linguístico. Então, se você tem uma preocupação com o código linguístico, você tem uma função metalinguagem. Então, o que é que seria a função metalinguagem? É quando o texto ele tenta explicar ele mesmo. Então, vamos imaginar que nós peguemos um poema, em que nesse poema os versos vão contar, vão falar, né, vão expressar como é que se faz um poema. Você pega uma pintura, que nessa pintura é um pintor, vou até usar parecendo um pleonasmo, né, um pintor pintando, ou seja, ele está ali por meio da pintura mostrando como é que é a arte da pintura. Então, quando o código volta para si mesmo, isso se chama função metalinguagem ou metalinguística, tá? Vai depender de como o elaborador vai trabalhar, tá? Então, a gente percebe que não existe nenhum caráter de metalinguística aqui no texto. Ele não está descrevendo, ele não está contando o que é a solidão, né? Ele não está... Alfonso, desculpe. Esse meta, se eu não me engano, ele pode ser usado como algo além, né? Além, porque na metafísica mesmo, que eles falam, não entendo metafísica. É além da física, além do físico, né? Esse meta, né? É um sentido além do que está previsto ali, nesse caso. Então, a função metalinguística, ela está centrada muito nisso. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de identificar a função metalinguística, porque as pessoas ficam muito perguntando qual é que seria esse voltar para si. Então, é muito nessa questão de uma palavra, para ela se explicar, ela muitas vezes ela vai usar a própria palavra para se explicar. Então, assim, quando você pega um verbete, né, no dicionário, você tem um verbete, você tem uma palavra, e nessa palavra existe uma definição. Só que para que haja essa definição, ele usa o quê? Palavras também. Então, quando o código volta para ele mesmo, isso se chama de metalinguagem, que não é o caso que acontece aqui. A gente não percebe essa descrição, a gente não percebe essa autoexplicação, tá? Então, não é a letra D. E a letra E, ela fala assim, valoriza a subjetividade do eu lírico, ou seja, a gente tem uma valorização, né? Revelando a intensidade da sua angústia diante da ausência da pessoa amada. A gente percebe que existe essa ausência. E a gente percebe também que existe esse sentimento de tristeza, essa angústia que está sendo trabalhada ao longo da letra da música. Então, a gente vai ter como resposta aqui a letra E. E aí eu quero também reforçar com vocês o seguinte, o que eu percebi ao longo do ano, trabalhando com a função da linguagem, algumas pessoas trazendo algumas questões, alguns questionamentos, e eu vi que muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, que é normal que isso aconteça, tá? Por favor, não se cobre também, se você já passou por isso, entre função emotiva e caráter emotivo. A função emotiva, ela obrigatoriamente, ela centra nas emoções do eu. Então, precisa ter a emoção do eu. Se eu tenho um texto que é emotivo, que fala das emoções,
mas ela não foca na primeira pessoa, isso não é a função emotiva. Ela tem um caráter emotivo, mas ela não é a função emotiva. Para ser função emotiva, obrigatoriamente o foco, né, gira tudo em torno da primeira pessoa. Gira em torno do eu. Então você pode associar eu, começa com a letra E, emotivo, começa com a letra E, né? E você tem a função expressiva, que ela recebe o mesmo nome da função emotiva, que pode ser função emotiva e pode ser função expressiva. Vai depender do elaborador da questão. Como a gente não tem elaboradores nacionalmente, a gente não sabe se ele vai usar uma nomenclatura ou outra. Então a gente está dando aqui para vocês todas as possibilidades e aí na hora da prova você, obviamente, gabarita a questão, tá? Então aqui, a primeira questão, a resposta vai ser a letra E, ok? É isso. Muito obrigado, professor Alfonso. E vamos agora para a segunda questão de filosofia. Por favor, Sérgio. Vamos lá. Inclusive, Alfonso, enquanto você falava acerca dessa temática, me vinha à mente exatamente o fato de que o Aristóteles, para muitos, não sei se para todos, porque todos é muito forte, mas para muitos, ele é tomado como uma espécie de pai da gramática. Porque na lógica aristotélica, ele fala de categorias. Ele fala que existe a substância, que para alguns equivaleria ao substantivo. Ele fala da ação e paixão, que seria verbos na voz ativa passiva, e uma série de categorias a mais aí, que talvez daquela pegada mais normativa, né? Sim, sim. Que tem a gramática que é normativa, aquela gramática normativa, e há uma queda de braços entre os estudiosos da língua, se o que importa é a comunicação, se o que importa, ou se o que vale a pena é essas rígidas normas da linguagem, né? Não são tão rígidas assim, não. Não, né? Não são tão rígidas, mas precisa ter. Né? É necessário que haja. Porque se não tiver regra, cada um faz do seu jeito, né? Mas num jogo de futebol sem regra? Não é isso? Então não pode ter uma língua sem regra, né? É isso. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a questão número 6 não é exatamente uma continuação da questão 5 em termos temáticos, porque muito embora, historicamente falando, entremos agora no pensamento medieval e a questão 5 era o antigo, mas a questão de número 6, ela vai explorar o pensamento de Santo Agostinho. Acompanhem, por favor. Diz assim, pessoal: e como invocarei o meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo, olha aí, Alfonso, ele bota esse lo, olha, tá vendo não, né? Na questão número 6, eu recebi aqui. Com a inicial maiúscula, né? Apesar que nesses textos que são religiosos, dão uma referência a Deus, né? A Deus. Eles colocam essas expressões com maiúsculo. O invoco, Alfonso, o invoco, sem dúvida, dentro de mim. E que lugar há em mim para onde venha o meu Deus, para onde possa descer o Deus que fez o céu e a terra? Pois será possível, Senhor meu Deus, que se oculte em mim alguma coisa que vos possa conter? É verdade que o céu e a terra que criastes e no meio dos quais me criastes vos encerram? Pessoal, vocês podem estar, enquanto acompanham o texto, dizendo algo do tipo: que confuso, que texto menos claro. Mas se você parar para ler com um pouco mais de calma, sem estar tão armado assim, tá? Porque acho que, Alfonso, o que atrapalha muito o aluno de um modo geral, ao ler questões e tentar interpretar questões, Alfonso, é já ir armado com certo preconceito de que aquela matéria é difícil, logo o texto da questão é difícil. E aí, já trazer uma série de preconceitos que impede você, tudo bem, de pegar um texto que não está numa leitura direta, tá uma coisa meio inversa da ordem natural, mas que pela calma, né? Mas às vezes o texto é só um preconceito, como você diz. Às vezes o texto está tão simples, você lendo o texto com calma, você consegue entender direitinho. Se tiver na ordem inversa, você vai lá, organiza e consegue fazer a compreensão. Isso? Então, Alfonso, o Agostinho ele escreveu, pessoal, no século IV, século V. Mas o que ele diz aí, pessoal, é o seguinte, que dentro dele, ou dentro de si, de cada um de nós, existe uma essência. Ontologicamente falando, nós somos alma. E essa alma, como diria Platão e Sócrates, ela traz conhecimento. Pelo exposto acima, acompanhem, é possível perceber que Santo Agostinho defende uma corrente de pensamento fideísta. Neste caso, você precisaria saber o que é fideísmo.
que é uma intolerância à razão. O fideísmo é um certo, digamos, fanatismo, que reduz tudo à fé. E Agostinho, enquanto filósofo, ele valoriza a razão. Então, ele não pode ser fideísta, tá? B, metafísica voltada à interioridade. É exatamente essa a opção correta, pessoal. Metafísica, porque para Agostinho, a oração ou a razão, como queira, é um mergulho em si na busca por essa verdade, mas com a condição que haja fé, humildade, para que a luz de Deus revele a verdade que há em você. Letra C, falsa, porque ela fala de filosofia de paradigmas hedonistas. Hedonismo é prazer físico, prazer dinâmico, corpóreo. E qualquer prazer de que venha a nos falar Agostinho é um prazer espiritual, é um prazer em Deus, então jamais hedonista. Isso que é hedonista. Visão materialista sobre a essência. A essência é metafísica e não materialista. Homem não é corpo. Embora Agostinho valorize muito a questão do corpo, porque o corpo influencia a alma, mas não chega a ser uma concepção ontológica materialista. E a letra E é interessantíssima, porque ela fala de maniqueísmo. E Agostinho, lá no passado distante, ele realmente simpatizou, ele flertou com o maniqueísmo. Mas o Agostinho, filósofo propriamente dito, teólogo que cai em prova, o Santo Agostinho, ele é completamente contrário ao maniqueísmo. Porque o maniqueísmo é uma doutrina teológica e filosófica que acredita no dualismo do bem e do mal. Então, o cristão, diz Agostinho, jamais pode pensar assim, porque para o cristão só existe uma essência e ela é Deus, tá? E, pessoal, antes de passar aqui de novo para o Afonso e a palavra, uma recapitulação bem rápida, bem objetiva dessa chamada filosofia medieval, que o Enem não vem dando aquela atenção que costumava dar há algum tempo, mas por precaução, vamos só fazer aqui o dever de classe, né, pessoal? Essa filosofia medieval é constituída de duas fases. A primeira chamamos de patrística, lembram-se, que traz como principal expoente exatamente o nome de Santo Agostinho, que é um pensador platônico, para ser mais preciso, ele é neoplatônico. Agostinho que vai dizer que temas como o mal não é ontológico, ele é um desvio da vontade. O tempo é uma criação de Deus, finito, o tempo acaba, o tempo não é eterno. Inclusive, isso vai influenciar demais o pensamento de Hegel, até de Marx, porque eles acreditam no fim da história. Agostinho diz que a liberdade é condição sine qua non para ser feliz, porque você nunca vai ser feliz se você não for livre. Mas essa liberdade, obviamente, tem limites. O livre-arbítrio tem que estar alinhado à vontade de Deus, porque se a sua liberdade é dissoluta, é desregrada, é arbitrária, então você incorre no risco de cometer vícios e aí não ser feliz. Agostinho nos fala ainda, pessoal, da questão do homem que é diferente de pessoa, porque o homem é abstrato e a pessoa é concreta. Cada um de nós, enquanto indivíduo, é pessoa, com os próprios problemas, com os próprios sonhos. A antropologia agostiniana, nesse sentido, é muito interessante, porque a filosofia grega encara cada um de nós como um padrão, e Agostinho ressalva que cada um de nós, ele próprio Agostinho, viveu na promiscuidade, no pecado, numa vida desregrada. E dizia ele, a minha fortuna foi, em vez de encontrar falsos cristãos que me apontassem o dedo, mas cristãos de verdade que me estendiam a mão. A mãe, Santo Ambrósio. E aí a outra fase, para encerrar, pessoal, é a escolástica, aquela que vai ter uma raiz aristotélica e tem em Santo Tomás de Aquino o seu plenipotenciário. O principal expoente da escolástica é Santo Tomás de Aquino.
O cara que diferencia a essência e a existência. A essência é quem você é, quem você foi, quem você será. A existência é a mudança propriamente dita, que vai definir essa essência. Aqui nos fala, pessoal, que o direito tem que ser positivo, mas, por sua vez, submetido ao direito que é natural, porque este reflete Deus. E Santo Tomás de Aquino diz, pessoal, cada um de nós nasceu para ser feliz. E essa felicidade só vai existir se tivermos uma essência e uma existência alinhadas a Deus. Então, de modo geral, essa é a nossa perspectiva do que pode cair ali em medieval. E é com você, meu dileto Alfonso Rabai. Vamos nós. Obrigado, Sérgio, pela palavra, pelo carinho. Que isso. Vamos lá. Gente, questão 2 aqui que eu trouxe para vocês é uma questão que a gente trabalha com recursos, né? Quais são os recursos que o texto dispõe para criar o efeito, para proporcionar o efeito que o autor quer. E aí é uma questão que eu acho interessante, porque ela trabalha com as figuras de pensamento, com as figuras de linguagem, com as figuras de linguagem, e essas figuras de linguagem, elas se dividem em grupos, que a gente estudou ao longo do ano, nessa parte, no finalzinho da terceira etapa, né, ali no finalzinho do livro 5, do livro 6. Então, eu acho que é interessante bem a gente pegar esse material, esse conteúdo, porque o Enem pode trabalhar com isso, não utilizando os nomes, não que ele não possa utilizar esses nomes, mas ele prefere muito mais usar o conceito, porque ele trabalha nessa vertente, quando ele adota o conceito, ele traz um caráter mais democrático, ele traz uma questão mais interpretativa do que a gente está muito preocupado só com o nome, né? Antítese, eufemismo, hipérbole. Não que ele não possa fazer isso, ele pode fazer sim isso aí, tá? Mas ele pode muito bem ir por essa linha mais interpretativa. Então, nessa questão, nós temos assim, na letra da canção Quereres, de Caetano Veloso, a recorrência de recursos expressivos como metáforas e antíteses não se limita a embelezar o discurso, mas atua como estratégia estética e retórica. Esses recursos instauram tensões entre elementos contraditórios, desejo, negação, suavidade, violência, altura e chão, revelando um movimento de oposição constante entre o eu e o outro, ou seja, entre o eu e o interlocutor, né? Nesse sentido, a exploração dessas figuras de linguagem sugere que a canção, então, é um trabalho que vai ser voltado para a gente identificar o que são essas figuras e quais são os efeitos que eles criam dentro do texto. E aí o texto diz o seguinte: onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão, onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alta, eu sou o chão, e onde pisas no chão, minha alma salta, e ganha liberdade na amplidão. Então, a própria questão, ela já nos ajudou aqui também nessa interpretação, nessa dualidade, nessa questão metafórica, nessa questão antitética que foi instaurada aqui, né, que é base da antítese. E aí, analisando isso aqui, todos os elementos que a gente pode extrair do texto, a gente chega nas nossas alternativas, que vão ser as seguintes. Letra A. Apresenta uma representação unívoca da subjetividade sustentada em imagens fixas e estáveis. A questão da subjetividade, a gente encontra essa questão unívoca e já é uma coisa única, a gente já fica reserva. E ainda mais quando ele fala assim, sustentada em imagens fixas e estáveis, né? A gente percebe que ao longo do próprio texto, ele dá essa ideia dessa instabilidade, né? Não é uma coisa estável, até porque a gente tem o caráter da oposição que está centrado aí na questão da antítese. Quando ele fala, onde queres revólver, sou coqueiro. Revólver, você faz uma associação a algo dinâmico, a algo violento, né? Algo que indica um movimento de revolta, digamos assim. Quando a gente vai para o coqueiro, a gente associa uma questão de paz, tranquilidade, de repouso. Então, a gente percebe que não existe essa questão dessa estabilidade, né? A gente percebe, ao contrário, uma coisa mais instável que está sendo colocada. Letra B, ignora os paradoxos. Quando eu tenho uma questão que fala assim, ignora os paradoxos da experiência amorosa, aí não é isso que está sendo trazido no texto, né? Não tem você refutar, no caso, os paradoxos da experiência amorosa, a oposição
está sendo trazida, priorizando uma linearidade sem rupturas. Nada disso, tá? Na letra C, nós temos assim, expõe a complexidade das relações afetivas marcadas pela convivência de forças opostas. Bom, aqui a gente tem esse caráter da complexidade, sim, das relações afetivas, né? A gente percebe a metáfora, a gente percebe essa dualidade, essa questão antitética, marcada pelas convivências de forças opostas, porque a gente percebe que há uma convivência, porque eles assim, onde queres revolve são coqueiros, onde queres dinheiro sua paixão. Então, há uma convivência entre o eu e o outro, né? No caso que ele especifica aqui. Então, a letra C ela tem uma forte candidata aí a ser a nossa resposta correta. Vamos ver se tem uma mais completa do que a letra C. A letra D fala, constrói uma visão simplificada do amor, afastando ambiguidades e tensões de discurso. Não vejo essa simplificação do amor, até porque a gente percebe essa ideia desse movimento, dessa instabilidade, né? Então, não percebo essa visão simplificada do amor e nem essa questão que está afastando as tensões do discurso. Ao contrário, a gente percebe que existe uma ideia do embate. E o próprio comando da questão já dá essa informação para a gente também, né? A letra E diz assim, busca dissolver os conflitos humanos por meio de imagens poéticas que privilegiam a conciliação. A gente não vê essa busca de dissolver os conflitos humanos, né? Ao contrário, ele está mostrando o que é que acontece. Não existe um movimento para tal, não existe um movimento para buscar essa conciliação. E sim mostrar quereres, é tanto que o nome da música chama quereres, ou seja, são quereres diferentes de pessoas que, obviamente, convivem, né? Então, não tem aqui essa questão não, vamos dissolver esses conflitos, vamos deixar essa tão falada estabilidade que está sendo trazida, por exemplo, no item A. Não é isso que está sendo colocado aqui na música, tá? Então, a nossa resposta, ela fica sendo a letra C. E aí eu quero aproveitar também esse momento para a gente poder lembrar das figuras que nós temos, né? Nós temos as figuras de palavras, ok? Nós temos as figuras de som, nós temos aqui as figuras de sintaxe ou construção, nós temos as figuras de pensamento, e aí dentro das figuras de sintaxe a gente pode colocar aqui as figuras de repetição. Nas aulas a gente falou bem sobre elas aí para vocês, né? Então, de novo, não é que a gente pode esperar uma questão, não vou dizer assim, não pode esperar porque vai que a gente encontra uma questão assim, né? Mas, estatisticamente, não é o que a gente encontra. Uma questão que vai ter só o nome da figura, né? Vai ter lá só anáfora, vai ter lá só hipérbole, vai ter só lá metonímia, não é assim que a gente encontra. A gente encontra sempre o nome e uma breve definição, uma breve explicação, ou então a gente esquecem os nomes e eles vão direto para essa explicação, tornando uma questão, como eu disse, mais democrática, uma questão mais interpretativa, né? Só que isso é bem interessante quando a gente tem essas figuras bem com a gente, porque quando a gente vai resolver a questão, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, as aulas que a gente teve lá pela aula 19, aula 20, 21, a gente falava bem sobre essas figuras. Então, vale a pena revisitar, tá? Dar uma olhada nessas anotações, nas questões que a gente resolveu também, porque são questões que estão ligadas aos recursos expressivos, aos recursos linguísticos, e com certeza a gente vai encontrar questão sobre isso, tá? Então, a segunda questão, resposta letra C. Beleza? Se você me permite, Alfonso, eu não posso perder essa oportunidade. Quando você fala sobre antítese e paradoxo, isso na filosofia é um prato cheio. Porque quando falamos sobre dialética, sobre Heráclito, Sócrates, Platão, Hegel, Marx, essa expressão ela vai se repetir bastante. Professor, o que é dialética? Via de regra, é choque de opostos, pessoal. É uma antítese, é um paradoxo. Quando Heráclito fala, o homem não se banha no mesmo rio duas vezes, existe aí uma visão ontológica paradoxal. Tá? Alfredo Bose escreveu Dialética da Colonização. Ele fala que há um estímulo de Portugal na colônia e ao mesmo tempo tem repressão. Então, quando você vira em humanas dialética, associe inevitavelmente a ideia de paradoxo e de antítese. Aí, lembrando também que existe outro nome para paradoxo, que é chamado de oxímoro, tá? Pode ser paradoxo ou pode ser oxímoro. E para quem não lembra da diferença de paradoxo e antítese, a gente pode trazer um exemplo bem simples, tá? Antíteses são ideias opostas.
mas elas estão cada um no seu contexto. Então, se eu disser assim, ora eu sinto frio, ora eu sinto calor. Então, isso não tem nada de contraditório. São ideias, são sensações opostas, frio e calor. Quando eu junto o oposto no mesmo contexto, aí eu gero a contradição. Quando eu digo um calor que provoca arrepio, não é o calor que provoca arrepio. Quem provoca arrepio, quem é? É o frio. Então, quando você pega os opostos e você traz para o mesmo contexto, aí você gerou a contradição. Aí, quando se instaura a contradição, você tem um paradoxo, tá? Então, algumas, às vezes, materiais, né? Não, graças a Deus, não foi, a gente deixou isso bem claro nas aulas, que às vezes as pessoas botam como se fossem sinônimos. Elas não são sinônimos, tá? Existe uma diferença aí do ponto de vista da antítese para o paradoxo. E aí foi exatamente o que o Sérgio estava falando aí, questão da dialética. Ok? É isso. Muito obrigado, professor Alfonso. E vamos aqui para mais alguns avisos, tá certo? Avisos importantes. Lembrando, primeiramente, que amanhã nós teremos nossos aulões. Você que é aluno do Aridiçá poderá assistir os nossos aulões presencialmente. Curtir um verdadeiro show junto com a aula, tá certo? Aqueles bizus, como diz o professor Charles Weiman, né? E também, tá certo, gente? Quem não é, tá? Não é aluno da escola, poderá acompanhar o nosso aulão aí através do nosso canal no YouTube, tá certo? E lembrando, nossa prova amanhã, não esqueça de levar o documento oficial com foto, caneta de tubo transparente, tá certo, gente? E não leve apenas uma caneta, tá certo? Leve mais de uma, tá bom? E vamos lá para a próxima questão, professor Sérgio. Vamos lá. E agora vamos de Maquiavel. Eu sei que alguém vai achar estranho, Alfonso, a minha fala agora. Sempre há essa, digamos, múltipla visão de mundo, mas em provas recentes, mesmo esse ano, que abordaram IAs, abordaram memes, não sei se em linguagens, mas em humanas teve essa contemplação. Trends, né? A linguagem hoje dessa nova geração. E cantores e artistas. Uma das cantoras queridas desse público jovem é a Taylor Swift, que não tem uma legião, para alguns ela tem uma religião de fãs. Isso é motivo de estudo antropológico, sociológico, como conseguir ter e manter tantos fãs. Tem uma música dela que chama-se Mastermind. Ela fala que é maquiavélica, segundo a própria, na letra, porque ela se importa. E a questão número 7 é sobre Maquiavel. Pode ser uma simples intervenção, pode ser alguma coisa que, de repente, quem elabora a questão coloque lá, mas não pela Taylor em si, tá? Mas pelo Maquiavel, obviamente. Maquiavel, ele cria estratégias, e na letra ela cria circunstâncias para encontrar a pessoa de quem ela gosta. Então, o Maquiavel, ele tem essa perspectiva dos resultados, ele é pragmático. O Maquiavel, eu estou com um problema, diria a ele, Alfonso, ele responderia, o que é que você quer? O que é que você quer? Você quer trazer um problema ou você quer uma solução? Por isso que o Maquiavel, hoje e sempre, ele é tão atual e ele é presente, porque nesse mundo capitalista de resultados, o Maquiavel ele é isso, ele quer resultados, ele não quer problemas. O texto fala assim, pessoal, tendo, portanto, necessidade de proceder como animal, deve um príncipe adotar a índole ao mesmo tempo do leão e da raposa. O leão que é forte, corajoso, e da raposa que é astuta. Porque o leão não sabe fugir de armadilhas e a raposa não sabe defender-se dos lobos. Assim, cumpre ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Quem se contenta de ser leão demonstra não conhecer o assunto. Um príncipe sábio não pode, pois, nem deve manter-se fiel às suas promessas, quando extinta a causa que o levou a fazê-las. O cumprimento delas lhe traz prejuízo. Este preceito não seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porém, são maus, e por isso mesmo faltariam a palavra que acaso nos dessem, nada impede que venhamos nós a faltar também à nossa. Razões legítimas para encobrir
esta inobservância. Tê-las há sempre o príncipe e de sobra. Pessoal, esse fragmento foi retirado do livro O Príncipe, do próprio Maquiavel, que é uma obra que ele produz no exílio. O Maquiavel chegou a compor O Poder lá em Florença. Florença é uma cidade onde ele nasce, cresce e vive toda a sua vida. Maquiavel conheceu outras regiões, mas a história dele está imbricada com Florença, sobretudo na seara política. Então, Maquiavel vai registrar não bem as suas memórias, mas as suas interpretações políticas. E Maquiavel cria uma ciência política. Ele é o pai da ciência política moderna. O pensamento político de Maquiavel se enquadra em uma metodologia teocêntrica sobre a linha patrística. A A está bem falsa, pessoal. Maquiavel, religioso, ele separa a política e a religião. B, perspectiva religiosa, repetiu a letrada, foi? Sobre preceitos cristãos, igualmente errada. C, visão idealista, já está errada, sobre a filosofia metafísica platônica. Pessoal, se há um pensador que Maquiavel contradiz peremptoriamente, é o Platão. Porque o Platão, ele navega muito pela ideia de um estado ideal, uma sofocracia, uma epistemocracia, que não existe, mas que deveria existir. Para Maquiavel, temos que jogar com as regras do jogo, pessoal. O que é que você quer na sua vida? Para Maquiavel, o dínamo do homem é o interesse, o motor que nos move é a ambição. Então, vamos deixar, para Maquiavel, muitas aspas, vamos deixar de falso moralismo. O que move a cada um de nós é o desejo de ter, possuir, de manter, o que seja. É porque, normalmente, há uma associação muito negativa à palavra interesse ou interesseiro como sendo algo ruim, mas para Maquiavel é isso que somos, pessoal. Tanto que o texto fala que quando você prometer a sua palavra, mas as circunstâncias mudarem, você não fique preso a essas palavras. Mas o que vão pensar a meu respeito? Mas o que vão falar de mim? Maquiavel diz, vão falar mesmo que você mantenha. Se você mantiver as suas palavras, se você mantiver o compromisso, mesmo assim, vão falar algo de ruim a seu respeito. Então, essa ideia de que eu tenho que manter uma imagem ilibada, imaculada à minha pessoa, é um senso de fraqueza. Tanto que para Maquiavel, as virtudes cristãs enfraquecem o político. Maquiavel é muito sarcástico. Isso é um estilo, isso é uma característica dele, tá? Uma idiosincrasia de Maquiavel é essa. Ele é muito sarcástico. Maquiavel sugere, abre aspas, se você for generoso, caridoso, bondoso, que tal ser padre? Mas não político. Porque um bom político, ele é forte, corajoso e astuto. Letra D, pessoal. Concepção antropológica. Boa. Sobre a bondade humana. Não, cara. Maquiavel, ele é um pessimista. Para Maquiavel, isso foi questão do Enem há algum tempo. Se tu dás aquilo que as pessoas querem, elas são tuas, diz Maquiavel. Agora negue, te viram as costas. E não se espante com isso, porque elas não estão erradas. Talvez você é quem está. Ao esperar que as pessoas se mantenham a você da mesma forma quando lhes falta aquilo que tu podes dar a elas. Depois, sugestão, leiam Metamorfose, de Franz Kafka, que aborda exatamente isso. Um personagem que se metamorfoseia, vira um inseto, e até a própria família lhe vira as costas. Não que você deva concordar com isso, por favor, mas para você ver como esse pensamento maquiavélico, ele reverbera na história, na literatura, tá? Nas artes, porque muitos pensadores pessimistas compartilham disso. Para Thomas Hobbes, o homem é isso mesmo. Para Freud, o homem é egoísta, pessoal. É a civilização, na verdade, que vai moldando o homem a uma, digamos, conjuntura sociável.
Daí a psicanálise necessária para poder nos ajustar a essa civilização. E a letra E, pessoal, análise empírica perfeita. Maquiavel, ele é um empirista sobre as relações como são de fato. Essa é a nossa resposta, pessoal. Então, o Maquiavel, ele é um pensador de uma fase A que chamamos de modernidade. E essa filosofia moderna é exatamente aquilo que há de mais poderoso nas questões do Enem até hoje, pessoal. Aqui eu posso extrair, além do próprio Maquiavel, autor de O Príncipe, um empirista, um realista, o pensamento do grande René Descartes, de quem vamos já falar na questão final, que é o pai do racionalismo. Aqui eu posso inserir, pessoal, o grande Thomas Hobbes, autor de Leviatã, que diz que o homem é o lobo do homem. O grande John Locke, que diz que a mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco, que é liberal, que defende os direitos naturais. Posso acrescentar aqui o próprio David Hume, de que também iremos falar ainda hoje, que fala que o saber são percepções. E posso acrescentar, pessoal, tentando assim adequar muito as dicas à aula, ninguém mais, ninguém menos que Immanuel Kant. O Kant da epistemologia, o Kant da ética, o Kant que na seara epistemológica une, grava isso, pessoal, experiência com razão. A Revolução Copernicana, ela une experiência e razão. Para Kant, só a experiência vai gerar conhecimento e a razão é quem vai guiar a experiência. Mas na parte ética, a ética kantiana é o imperativo categórico. Para Kant, pessoal, a epistemologia kantiana, ela une razão com experiência. A ética kantiana, o imperativo categórico, restringe-se à razão. Porque para Kant, os valores morais são inatos. Aquilo que eu devo fazer, não preciso olhar os outros fazendo. Para Kant, basta a razão. Ok, pessoal. Então, essa filosofia moderna, gente, ela é muito caracterizada, portanto, pela razão, pela experiência, pelo otimismo, pelo foco no futuro e pela técnica. O que depois será muito criticado, pessoal, porque a chamada pós-modernidade, quando você ouvir um conservador criticando essa fase pós-moderna, é porque a fase pós-moderna ela é bem libertária, em todos os sentidos, tá? E ela vai na contramão do que é essa modernidade. E é isso que temos para falar acerca da questão de número 7. Resposta, letra é de eu vou passar. Sérgio, a gente lá na faculdade, na cadeira de História da Língua Portuguesa, a professora pediu para a gente ler Maquiavel. Sério? Porque na parte que ele fala da dominação, que ele fala da questão da imposição da língua, de você proibir que as pessoas falem a língua nativa, né? Está muito ligado à questão da história da língua, de como uma língua se impõe, e está muito ligado à colonização, né? Porque a catequização não foi simplesmente a questão de trazer Deus para os índios, né? Era uma questão de monopólio, porque você sufoca a cultura local, você impõe a língua do dominado, que está no livro, e você, de alguma maneira, proíbe que haja aquela comunicação na língua nativa. É tanto que a nossa língua é portuguesa. Inclusive, Alfonso, você deu agora um lampejo muito importante na aula, que me trouxe aqui à mente o nome de Frantz Fanon, que se vivo fosse, faria 100 anos, Frantz Fanon. E ele fala isso, que ele é um pensador negro, psiquiatra, que diz que até a própria mente do negro colonizado pelo francês, ele traz na língua, na identidade, a ideia de que você tem que reproduzir aquele viés colonizador. É bem interessante. É um livro antigo, né? Que se adequa até hoje, né? Até hoje. Quando ele fala os fins justificam os meios, isso é... Gente, é demais. Ele é muito bom. E é muito interessante essa questão. E é interessante quando você viaja, você é fora do Brasil, que você escuta alguém falando português, como você se identifica, né? Uhum. É como se você tivesse assim, a minha representatividade, né? A gente vê muito isso. E aí você entende o porquê de sufocar a língua nativa, né? Porque você, de alguma forma, você está tirando a identidade das pessoas, né? O Jacques Derrida,
né, na sua gramaticologia, propõe isso, uma desconstrução da linguagem e dos seus signos, significados para uma reconstrução mais consciente e politizada, né? Que massa, que legal. É um livro que sempre é atual, por incrível que pareça, né? Gente, vamos lá. Questão número 3 aqui, tá? Questão número 3 que eu quis escolher para vocês foi uma questão sobre variedade linguística. Bom, variedade linguística é a queridinha do Enem, né? Toda prova do Enem a gente encontra mais de uma questão sobre variedade linguística. Então, a gente tem que passar pelas variedades linguísticas que vocês estudaram nas aulas, né? Variedade diacrônica, variedade sincrônica, variedade diatópica, variedade diastrática, pegar as características. Como eu disse, não acho que você vai ter uma questão só sobre a variação é isso, aquilo. Ela vai trabalhar com a explicação dentro da variedade, a explicação da variedade dentro daquele contexto textual. Então, a questão 3, ela diz assim, autismo, do grego autos, significa, de si mesmo. Esse termo foi empregado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugène Bleuler, em 1911. Bleuler tentou descrevê-lo como a fuga da realidade e o retraimento interior dos pacientes acometidos de esquizofrenia. Hoje, o autismo não é mais considerado um tipo de psicose nem esquizofrenia. Na década de 1980, passou a ser nomeado transtorno invasivo do desenvolvimento, TID. O transtorno de espectro autismo, TEA, é um grupo de disfunções no desenvolvimento neurológico, sendo mais prevalente no sexo masculino, afetando cerca de 1% da população. É definido por comprometimentos da capacidade social e da comunicação verbal e não verbal, e comportamentos de indícios e comportamentos de movimentos repetitivos. Embora seja definido por esses principais indícios, pacientes autistas têm características como falta de concentração, abrangendo deficiência intelectual e também pessoas com quociente de inteligência normal. Podendo ter, assim, vida regular, além disso, podem ter também apresentar disfunções do sono, hiperatividade e até mesmo epilepsia. A vitamina B9 é conhecida como folato ou ácido fólico e pode ser adquirida por meio de alimentos como folhas verdes, fígados e frutas. O ácido fólico é importante no desenvolvimento do tubo neural, porém, esse fechamento pode ocorrer no mesmo tempo do desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo. Por isso, algumas pesquisas apontam o ácido fólico como um dos prováveis fatores responsáveis pelo desenvolvimento do autismo. Gente, essa questão eu quis fazer para vocês de forma diferente, para a gente dar uma importância muito grande ao comando da questão. Às vezes o aluno quer começar a questão lendo o texto e depois indo para o comando da questão. Eu sou muito a favor que a gente comece pelo comando da questão. Lógico que cada um tem seu estilo de fazer a prova, mas eu acho que esse é o jeito mais produtivo e eficaz. Por exemplo, essa questão aqui, se você lê o texto se você lê o comando com atenção, é uma questão que a gente consegue fazer sem ler o texto. Isso acontece? Em algumas questões do Enem isso é possível. E quando a gente percebe isso? Quando a gente tem essa prática, né? Então, se a gente puder começar pelo comando, da questão, eu acho que a gente fica mais atento ao que a gente vai procurar dentro do texto, ou a gente vai perceber assim, o que é que eu quero, o que é que a questão quer. E a partir daí a gente vai direto no item correto. E a questão diz assim, o assunto tratado no fragmento foi publicado em um site destinado a especialistas no espectro autista. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Ora, a questão, ela entregou aqui, porque ela diz assim, foi publicado em um site destinado a especialistas no espectro autista. Não é para qualquer pessoa, são especialistas no espectro autista. Então, se eu estou falando de uma especialidade, de um público-alvo, eu vou trabalhar com uma variedade restrita. Ela não é aquela que é para todo mundo. Então, tem alguma coisa aí que vai estar ligado a uma questão técnica. E aí eu tenho na letra A, coloquial por meio do registro de informalidade. Não é. Ah, professor, mas eu vi isso. Olha, no texto todo, a gente não vai encontrar informalidades. Não tem. E outra coisa, o comando, se atentem muito ao comando da questão. O comando foi muito claro. Um site destinado, vamos supor que em vez de site fosse uma revista, fosse um jornal, pouco importa. Porque quando ele bota assim, destinado a especialistas do espectro autista, ele amarrou, ele disse assim, é uma linguagem que nem todo mundo vai ter acesso, é uma linguagem que nem todo mundo vai ter. Ele fala aqui de questão de vitamina, né? Ele fala da questão dos efeitos, então é uma coisa mais restrita aqui.
Literário, pela conformidade com as normas gramaticais. Gente, e aí, uma coisa que a gente falou sempre na aula é que as pessoas diferenciem literal de literário. De literário. São coisas diferentes. Literal, você pega aqui esse final e você lembra de real. Ou seja, é o sentido real das coisas. O literário é o metafórico. Então, não é literário. Muitas pessoas, nessa questão, podem querer ir na B, porque vê literário e confunde com literal. Não. Literal, real. Você confunde. Ó, literal, real, literalidade, tudo está ligado lá ao literal, ao ao. E o literário, aí tem a questão da literatura, a questão da interpretação, da subjetividade, ok? Oral, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Se eu marco a C como verdade, a também vai ser. Então, não tem como ser, porque uma coisa coloquial está ligada à oralidade, está ligada à marca do coloquialismo, né? Então, não é o caso aqui, tá? Letra D, profissional, por meio de palavras próprias de textos científicos. A gente percebe que existe um vocabulário mais refinado, sempre tenham essa atenção. Um vocabulário refinado, um texto com vocabulário refinado, não quer dizer que é um texto de difícil compreensão. É um texto que a gente vai ter um cuidado maior com as palavras, você vai ter palavras mais elaboradas, né? Você vai ter palavras, quando eu falo sofisticadas, então a gente tem que não confundir, achar que essa sofisticação, que esse rebuscamento é algo que está ligado à incompreensão, não tem nada a ver, tá? Não vamos... Lógico que a gente pode, às vezes, ter textos muito complexos, né? Muito rebuscados, muito sofisticado e a gente acabar não entender, pode acontecer isso, mas não é o caso aqui, tá? A letra E fala assim, regional, pela presença de um vocabulário de uma determinada região. Eu não tenho nada aqui que configure uma variedade regional, uma variedade diatópica, não tem nada aqui. Então, a gente tem como resposta aqui a letra D. E aí, puxando um link aqui da letra D, eu queria falar com vocês o seguinte. Quando eu tenho uma variedade técnica ou profissional, vai depender de como é que eles podem trabalhar com a questão, essa variedade, ela também pode ser chamada de uma variedade sociocultural, pode ser chamada de social, e ela tem um nome mais chique, que é chamado diastrática. Tá? Tem todos esses nomes aí que podem aparecer para vocês. Por que ela vai ser a diastrática? Porque a diastrática, ela tem uma relação com classe ou grupo social. Como eu estou falando de um vocabulário específico, de um grupo específico, né, que está ligado a especialistas no assunto, eu tenho um grupo social. Então, eu tenho um grupo social, então eu tenho uma questão diastrática. Para a gente também não achar que quando a gente tem um fenômeno linguístico, a gente não achar que é só o tipo de variação, tá? Vai depender de como a questão vai explorar. Eu até falei nas aulas de revisão para vocês que quando eu tenho uma gíria, ela tanto pode ser uma coisa local, ou seja, ela é uma questão geográfica, diatópica, mas ela também é uma questão social, ela é uma questão diastrática também. Então, uma coisa não anula a outra. O que a gente vai fazer é ler a questão com atenção, o comando da questão, ver os itens também, tá? Para que a gente possa identificar naquele fenômeno que está sendo abordado, né, naquele texto, qual é o tipo de variedade que a gente pode encontrar. Um mesmo texto, um mesmo fenômeno, né, que está sendo analisado, ele pode ter mais de uma variedade, uma não exclui a outra. Lembrando que a variação sincrônica, porque às vezes pode aparecer registro sincrônico. O registro sincrônico, ele faz uma oposição ao registro diacrônico, tá? O que seria o de registro diacrônico ou uma variação diacrônica? Ela pode ter esse nome diacrônico, que é o nome, digamos assim, mais elaborado, tá? Mas eu posso ter também chamado de temporal, pode ser chamado de geracional, pode ser também chamado de histórico. O que seria a variação diacrônica, para a gente lembrar? São palavras que eram usadas antigamente, que hoje elas caíram no desuso, ou então elas podem ter outro significado. Vou dar um exemplo para vocês. Você, não foi você a vida toda, era vossa mercê, foi, veio, até chegar a você. Então, hoje você não se dirige a ninguém chamando de vossa mercê, a não ser que seja num tom de brincadeira. Mas em situações normais de pressão e temperatura, ninguém se dirige à segunda pessoa chamando de vossa mercê, né? A não ser que seja um contexto de brincadeira que eu estou falando. Então, eu tenho palavras que eram usadas antigamente, expressões que eram usadas antigamente, que elas não são mais hoje. Como é que eu vou ter acesso a isso? Fiquem tranquilos. O Enem traz a informação. Todas as questões que houve sobre variação diacrônica, variação histórica, temporal,
ele traz os dois textos, como era, como é. Aí, quando eu bato os olhos, eu percebo que existe uma questão vocabular. Então, nesse caso, você tem uma variação histórica, temporal e for, tá? Temporal também pode acontecer também, gente, com palavras que o Enem já fez uma questão sobre isso, né? Até eu coloquei para vocês na semana de revisão, a questão lá sobre o gigolete. Porque existem palavras que elas, ao longo do tempo, elas ganham um novo sentido. Por exemplo, romaria, até falei isso também para vocês, né? Romaria era o ato de você ir a Roma. Hoje não é obrigado que você, para fazer uma romaria, seja o ato de você ir a Roma. Pode ser a qualquer cidade que tem um cunho religioso, que tem uma dinâmica religiosa, né? Que tem um caráter religioso, e isso vai ser considerado uma romaria também, tá? Só para a gente poder ter essa associação. Então, o diacrônico e o sincrônico têm essa oposição de épocas diferentes. O diacrônico, né, são épocas diferentes. Aí, professor, mas como é que eu vou, de novo, como é que eu vou lembrar, como é que eu vou saber de vocabulários, de palavras específicas? Gente, todo mundo aqui estudou trovadorismo. E no trovadorismo, quando eles estão mostrando as cantigas, o professor, e os textos também, existe a cantiga, como era escrita, e como é que seria hoje uma adaptação, né? Como é que seria hoje na linguagem atual. A mesma coisa acontece com as variações históricas, diacrônicas, temporais. Elas mostram esses dois textos para que a gente possa fazer essa comparação. Tá certo? Então, a nossa terceira questão ficou sendo a letra... Deixa eu só voltar aqui. Letra D de dado. Ok? É isso. Próxima questão, Sérgio. Obrigado, Afonso. Por nada. Inclusive, essa sua fala sobre diacronia e sincronia me lembra o grande Ferdinand Saussure, com as suas dicotomias saussurianas, quando ele fala de sintagma e paradigma, significante e significado, e outras tantas que vão servir para dar início ao que na filosofia chamaremos de estruturalismo. Estruturalismo de Jacques Lacan, de Lévi-Strauss, que analisa a linguagem na antropologia, na psicanálise, a partir das estruturas. E aí, quando chegamos ao século XX, temos o pós-estruturalismo, que vai se opor a esse estruturalismo saussuriano, né? Porque essa fase pós-estrutural, ela quer analisar criticamente a linguagem que transparece na cultura, que transparece no modo de vestir, no modo de falar, né? Então, interessante isso, porque essa sua fala é gancho para a questão número 8. E a questão 8 continua abordando a temática da modernidade. Vejamos, são dois textos que você vai confrontar e, ao confrontá-los, tentar tirar o que é que a questão pede, né? Mas o que o Afonso dizia há pouco, pessoal, com seu didatismo peculiar, a sua precisão aquilina, eu quero também aqui fazer dele as minhas palavras. Gostei da águia, viu? Gostou, professor? Gostei da águia. É porque você é preciso, você é objetivo, você é cirúrgico, professor. Você é assertivo. Quando você falava, Afonso, acerca de ir ao comando, muito embora, pessoal, estejamos aqui tentando estabelecer, acho que uma estratégia mais, entre aspas, tradicional, né? O texto, comando, itens, mas isso é muito sábio, pessoal, porque você ganha tempo, né, cara? Sim. Ó, pelas variáveis emocionais que muitas vezes atrapalham a gente ler e reter o texto, meu Deus, chegar no comando da questão, para muitos, é um desafio que exige até reler o texto. Ao passo que se você vai ao comando, é verdade, pessoal. Claro que nem sempre, pessoal, eu digo muito em filosofia, Afonso, a teoria ela é suficiente ou ela é desprezível. Porque as questões do Enem, elas, embora digam, repitam que seguem uma competência, uma habilidade, há questões que, depois da prova, os microdados dão, que são dificílimas, que erraram demais, nem sempre, pessoal, o texto dá alguma pista para o gabarito. Tanto que acho que contigo também acontece isso. Professor, onde é que eu vejo nesse texto elemento para poder responder a questão? E para a gente também, dá tanto a linguagem, mas também para isso vale para humanas também, a importância da gente valorizar as fontes, né? Porque muita gente lê o texto e esquece a fonte. Não dá valor à fonte. E às vezes a fonte é fundamental para ajudar a gente a resolver a questão. Ela não vai atrapalhar, nunca. Mas muitas vezes ela pode dar um norte, né? Uma direção, qual item que a gente vai ter. Então, Afonso,
A questão, repito, traz dois textos que ou vão estar, digamos, congruentes ou vão estar divergentes. O texto 1 fala, como relata o grande Descartes no discurso sobre o método, sua obra-prima. Descartes é o filósofo do método. Depois de ter posto tudo em dúvida, ele é um cético. Somente depois tive de constatar que, embora eu quisesse pensar que tudo era falso, era preciso necessariamente que eu, que assim pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, penso logo sou, era tão firme e sólida que nenhuma das mais extravagantes hipóteses dos céticos seria capaz de abalá-la. Julguei que podia aceitá-la sem reservas, como o princípio primeiro da filosofia que procurava. Então, observem que o texto 1 fala de dúvida e fala do grande René Descartes, que é um pensador cético. Professor, o que é cético? Pessoa que, de alguma forma, levanta a bandeira da dúvida, da incerteza. Pessoa cético. Descartes, ele é um cético, certo? Descartes é um pensador cético e ele traz para nós essa perspectiva de que a dúvida é importante. Já o texto 2 é o texto de um outro filósofo, também moderno, que é um cético, David Hume, que fala assim, o texto. Hume considerava-se cético moderado. Com efeito, em sua opinião, o ceticismo moderado pode beneficiar o gênero humano, visto que consiste na limitação de nossas investigações aos temas que melhor se adaptam às limitadas capacidades do intelecto humano. O Hume também é um cético, só que há, pessoal, sem querer antecipar a resposta e já antecipando, existe uma divergência profunda no ceticismo de Descartes e no de Hume. Porque enquanto Descartes acredita que a verdade inabalável, necessária, existe, e a dúvida é só uma etapa para essa verdade, Hume é aquele cético mais tradicional, raiz, que acredita que essa verdade é contingente, ela é mutável. Então, aquilo que hoje é uma verdade, amanhã pode não ser mais, certo? Interessante o texto falar que o Hume se declara moderado, porque para muitos ele é um radical. Ao confrontarmos as duas visões apresentadas pelos fragmentos, é válido afirmar que tratam de uma metodologia escolástica sob uma interpretação aristotelista. Falso, pessoal. Os dois rejeitam ferozmente a perspectiva tradicional escolástica, porque ela é dogmática. A física escolástica é qualitativa, é contemplativa. Enquanto Descartes ele é um crítico, ele é um cético dessas posturas, o Hume é mais ainda, porque ele quer a demonstração, ele quer o hábito para gerar crença. B. Deontologia de perspectiva kantiana, sob rígida norma ética. As duas questões falam de epistemologia, não é de ética, e a letra B fala de ética deontológica. Deon, no grego, é dever, tá? C. Gnosiologia de orientação racionalista, sob uma visão inatista. Bem, gente, o Descartes, ele até é, sim, o inatista. Descartes é, mas Hume não. Para Hume, a própria metafísica é uma, digamos, estapafúrdia visão, né? Por quê, pessoal? Porque para ele, Hume, a verdade é empírica. E a D, antropologia de base socrática, sobre o intelectualismo moral. Nem de ética a questão fala, pessoal. Então, nos resta, como opção correta, a letra E, uma epistemologia de natureza cética, agora, sob diferentes perspectivas. Enquanto o cartesianismo, repito, crê em uma verdade que é absoluta, o Hume diz que essa verdade é contingente. E aí, pessoal, para fechar aqui a nossa participação, eu quero lhe colocar algumas dicas bem rápidas, tá? Essa tal pós-modernidade
que vem assim sendo uma novidade, não só nas questões, mas também na quantidade delas, tá? Vem impressionando nos últimos 2 certames a quantidade de questões que abordam nomes como Nietzsche, que é um precursor dessa fase pós-moderna. Não é que ele seja um pós-moderno, mas a transvaloração, o Deus está morto, o super-homem, o perspectivismo, o eterno retorno, o amor fati, a vontade de potência vão trazer essa perspectiva de que a liberdade, a vida, a felicidade são os elementos mais importantes da nossa filosofia. E Nietzsche, pessoal, ele vai influenciar nomes como Jean-Paul Sartre, que diz que a existência no homem precede a essência, Merleau-Ponty, que é um queridinho do Enem, pessoal. Merleau-Ponty, se você colocar aí no Google, vai aparecer algumas vezes. E Merleau-Ponty, pessoal, amarra a palavra corpo. Para ele, a consciência sempre é ligada ao corpo. Gilles Deleuze, que também está no seu centenário, bota aí no buscador, tá? Deleuze, Enem, aparecerá algumas vezes. Ele é o cara da sociedade de controle. Para o Deleuze, pessoal, é importante saber que nós temos na filosofia do século XX uma sociedade de rizoma, de um controle horizontal. E, bem, pessoal, essa fase pós-moderna também é a fase do Derrida, Alphonse, que é o cara da desconstrução da linguagem, que talvez vai até na contramão do que você pontuava do Maquiavel, de que a linguagem que nos aprisiona e coloniza deve ser descolonizada pela desconstrução da fala. A Lélia Gonzalez, que cai muito na UES, fala isso, que a colonização brasileira, ela trouxe, entre outras coisas, uma mentalidade branca, uma língua branca, onde as gírias, onde as expressões, elas têm um caráter racista, estruturalista, né? Então, os pós-modernos, pessoal, eles vêm para desconstruir. Então, associa esses caras a uma visão crítica, a uma visão de desconstrução, ok? Então, é isso, pessoal. A questão de número 8, como diria a vovó, derradeira, é a letra E de eu acredito que vou passar. Alphonse, antes de você começar aí a última questão, Claro, tá, eu tranquilo. queria só dar alguns avisos aqui novamente. Gostaria de convidar todos novamente para o nosso aulão, tá, gente? Amanhã vocês não podem deixar de assistir esse aulão, tá certo? Tá bacana, tá imperdível, tá certo? Outra coisa, gente, o sábado, você vai assistir o seu aulão pela manhã, tá? E à tarde é descanso. Domingo de manhã é descanso, tá certo? Vocês vão fazer uma prova longa, tá certo? Uma prova com 90 questões. Então tem que estar bem descansado. Vão querer passar sábado toda a tarde estudando, sábado à noite, domingo, que isso vai lhe atrapalhar, tá certo? Não é mais um momento, tá bom, gente? O que foi feito, já foi feito, tá certo? Então, assista um aulão de manhã, depois é descanso. Não comer nada de diferente, tá certo? Se você não tem costume de tirar aquele cochilo à tarde, então não cochila à tarde, no sábado, para poder dormir bem e acordar bem no domingo. Tá certo? Vamos agora para a nossa última questão com o professor Alphonse. Vamos lá, nós aqui. Gente, nossa última questão aqui, tá? E a questão que eu quis trazer para vocês foi uma questão que envolva arte, para a gente poder falar um pouquinho de arte aqui para vocês, tá? Então, diz assim, a obra ficou famosa por ser um primeiro trabalho importante de Leonardo da Vinci como aprendiz. É considerado uma das grandes pinturas do artista, trazendo características do Renascimento, e aí tem uma ligação, obviamente, com a história, com a literatura, né? Vendo a composição como um todo, percebe-se de imediato. Então, vamos trabalhar aqui com a percepção dessa obra, né? E a obra que nós temos aqui se chama O Batismo de Cristo, Leonardo da Vinci, e ao analisar a obra, a gente percebe aqui que ele utilizou um recurso. A gente percebe por que ele fala da questão do renascimento. Porque a gente percebe que tem a questão da valorização do homem, né, do antropocentrismo, do colocar o homem no centro. No caso aqui ele colocou
a figura de Jesus. A gente percebe que existem os traços são os traços limpos, né? Não são traços exagerados, a gente consegue perceber com nitidez do que se trata, né? Lógico que quando a gente olha o nome da obra, isso fica tudo muito claro, mas se não tivesse o nome da obra, a gente conseguia perceber que se trata de dois homens, a questão dos anjos que estão sentados aqui, né, ao lado de Jesus, mas você consegue fazer toda essa releitura, você consegue fazer toda essa leitura, essa interpretação aqui. E aí, indo para os itens, a gente percebe o quê? Sua estabilidade e equilíbrio. Bom, a gente percebe, ao analisar a imagem, que existe uma estabilidade e equilíbrio no sentido dessa limpeza, desse caráter, que quando ele volta para o Renascimento, porque a gente percebe que quando a gente analisa as obras do Renascimento, elas são obras muito claras, elas são obras muito limpas, elas são obras muito nítidas, né? O exagero delas é o exagero da perfeição e não o exagero do traço, da forma, né? Então a gente percebe uma estabilidade e um equilíbrio. Por que tem estabilidade? Porque a gente percebe esse padrão que está sendo ao longo todo da obra analisada. Letra B, imperfeição e desequilíbrio. Como disse o Sérgio na questão que ele estava analisando, o item B está totalmente errado. A gente não poderia jamais marcar aqui a letra B quando fala de imperfeição e desequilíbrio, ainda mais de Da Vinci, né? Então a gente não teria jamais como colocar a letra B como resposta, tá? Ah, professor, eu achei bonito, não achei bonito. Gente, não é a questão da beleza, do conceito do que eu tenho de belo, né? Eu acho isso bonito, eu acho isso feio. Não é isso. Não é essa sua particularidade do conceito, mas sim da gente entender na questão de ser perfeito, de ser nítido, dela conseguir passar o que ela se propõe, tá? Falta de brilho e ausência de claro e escuro. A gente, ao analisar a obra, a gente percebe tons, né? Porque ele usou uma técnica que a gente chama de esfumato. O que seria a técnica de esfumato? É uma técnica de pintura em que ela cria transições entre os tons e entre as cores. E a gente consegue perceber essa ausência do claro e do escuro, essa gradação de tons, mesmo que você tenha analisado a sua obra em preto e branco, você consegue essa variação de tons, né? Como se eu tivesse aqui a paleta de cores, né? Eu tivesse o preto, o branco e o cinza. Você percebe essas gradações. E se você analisar a obra colorida, aí é que você percebe também toda essa gradação de cores, né? Essa técnica que a gente fala do esfumato, que é essa técnica que ela vai recriar essas transições entre cores e tons, né? Essa transição entre a luz e a sombra, tá? Então, a gente não percebe essa falta de brilho, nem a ausência de claro e escuro. Letra D, fragmentação geométrica e falta de perspectiva. Gente, analisando a obra, você não percebe aqui, vou voltar aqui para ficar mais claro, a gente não percebe essa falta de perspectiva, até porque se você percebe, o que a gente, analisando a obra, você percebe que existe Jesus e São João Batista, está aqui em primeiro plano, né? E aí as coisas vão se distanciando, então você percebe uma perspectiva. Existe uma perspectiva aqui nessa obra, então não é essa falta de perspectiva. E quando ela fala fragmentação geométrica, seria como se eu tivesse quebrado aqui de forma a criar um todo, ou de segmentar. Não existe essa fragmentação geométrica. E professor, eu fiquei na dúvida do que seria essa fragmentação geométrica. Vamos imaginar que você tivesse, meu Deus, pode ser ou não pode essa fragmentação geométrica? Na falta de perspectiva, a gente não pode dizer isso, porque existe uma perspectiva aqui, né? Uma perspectiva que a gente percebe planos, né, dentro dessa obra analisada, ok? A letra E, ela fala sobre ausência de claro e escuro e composição em diagonal. Essa composição em diagonal, a gente poderia partir da ideia da perspectiva, né? Você percebe uma perspectiva aqui. O que a gente não vê é essa ideia da composição em diagonal, porque a obra não está sendo composta na medida que eu traço uma diagonal, a obra vai se apresentando. Não vamos imaginar desse jeito. Existe uma perspectiva, mas quando ele fala de ausência de claro e escuro, a gente não tem essa ausência de claro e escuro, né? Fica muito nítido aqui que a gente tem tons, tem essa gradação de tons. Até por conta da técnica que eu falei para vocês do esfumato, que é uma técnica que dizem, né? Assim, não tem nada que prove que foi criada pelo próprio Da Vinci, mas muitos autores, né, muitos cientistas, muitos pesquisadores associam essa criação a ele, mas não tem nada que diga que é uma prova, né, real, né, que aquilo ali foi. Mas em nenhum momento tira a análise do recurso que ele utilizou aqui, tá? Então, a gente vai ter como resposta a letra A, que fala sobre a estabilidade, o equilíbrio
e o equilíbrio da obra nessa questão dessa limpeza, porque quando você olha para a obra, fica muito claro, né, do que se trata, né, do que está sendo feito. Então, não é uma coisa carregada. Até os corpos, até o corpo do anjo, né, um ser celestial, ele fez de uma forma muito limpa, de uma forma muito parecida, o mais perto do ser humano, né? Tanto que aí tem a questão do renascimento, dessa questão vinculada à valorização da figura do homem, tá? Oi. Se você permite, Alfonso, na obra, inclusive, há uma valorização do corpo, que não existe na arte medieval. A arte que antecede a Renascença, essa arte sacra, cobre os corpos com muitas roupas. E aqui ele já... Há uma valorização. Se você colocasse, por exemplo, o famoso A Criação de Michelangelo, onde Deus e Adão buscam tocar os respectivos dedos, você percebe até em Michelangelo uma certa valorização das partes mais sinuosas, dos músculos, o que não chega a ser, na verdade, pelo menos ao nosso ver, uma perspectiva blasfema, indecente. Muito pelo contrário, porque assim como Batista e Cristo aqui estão presentes, há temas religiosos. Então, o homem ele é a suprema criação de Deus. A renascença não é uma ruptura ainda com Deus, como será no século XVIII. Nas artes também. Mas a renascença é uma transição, é uma mudança, né? Na linguagem, que valoriza a língua nacional, né? Camões, Cervantes e outros tantos. E nesse caso aqui foi mesmo a questão dessa relação com o homem, como eu estava falando, e a questão da proximidade o mais do nosso corpo, né? Por mais que, professor, mas existem vários corpos, ok. Mas eles tentaram retratar aqui do mais perto possível do homem, né? Então, a gente não percebe aqui. E aí tem a questão do individualismo, que também faz parte do humanismo, do renascimento, que está sendo colocado no comando da questão. Brilhante, certo? Professor, brilhante. É isso. Fiquei embevecido. Você sendo você. Meus amigos, fica aqui o nosso agradecimento, esses grandes mestres aqui, professor Sérgio Feitosa, professor Alfonso, tá certo? Agradecer também o pessoal de casa que ficaram aí conosco até agora, né, assistindo aí o programa, tá certo? Queria passar a palavra agora para o professor Sérgio Feitosa para as considerações finais. Então, Cássio, é um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do Alfonso e de todos vocês, internautas, sobretudo nossos alunos das nossas sedes, Washington Soares, Duque de Caxias, Aldeota, alunos que assistem remotamente, né, Cássio? De vários estados do país. Hoje temos alunos que são alunos online, e a todos vocês, e que também não são do Ariniçá, mas que estão aqui nos prestigiando e compartilhando conosco essas nossas dicas finais. Pessoal, faço minhas as palavras do Cássio há pouco, né? Que toda a tranquilidade, toda a serenidade, toda a ataraxia agora serão os diferenciais dessa prova que se consuma e com muita fé em Deus, com toda a vitória, com toda a conquista de que vocês são merecedores, tá bom? Um abraço fraterno a todos. Gente, agradecer a vocês pela oportunidade de ter compartilhado um momento em que a gente traz questões para vocês, para deixar vocês mais capacitados, para deixar também vocês mais tranquilos também. Agradecer aqui a presença do Cássio, a presença do Sérgio, tá? A pessoal da equipe técnica que está aqui promovendo que vocês recebam uma melhor aula, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido uma noite proveitosa. E reforço aqui o convite para que amanhã nos vejamos no aulão e que seja um momento também de descontração, um momento de aprendizagem também, que vocês possam Haverá algumas surpresas, né? Sim, mas a gente não pode falar agora, né? Então, desejar a vocês boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, com mais conhecimento e com mais leveza também, para que vocês possam fazer uma boa prova no domingo. Muito obrigado, professor Alfonso. E vamos para o nosso gabarito final. Questão 1, E de Eva. 2, C de casa. 3, D de dado. 4, A de Aridiçá. 5, C de casa. 6, B de bola. 7, E de Eva. E 8, E de Eva. Boa noite, meus queridos, e boa prova no domingo. Até mais. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação.
há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, A de aprovação no vestibular.